Como se desenham as teatralidades nas cenas das artes em Minas Gerais no século XXI? Sabemos que a noção de teatralidade é bastante extensa para ser abarcada numa pergunta assim tão retórica. Ao longo da tradição ocidental, diversos atores e atrizes, encenadoras e encenadores se debruçaram a essa questão. E ainda hoje não estão fechadas em si mesmas as considerações sobre essa temática. Esse enigma ainda permanece aberto. Que aspectos são esses que indicam a natureza teatral de alguma ação? Que elementos configuram a teatralidade de um evento ou de outro? Há teatralidade na performance, na festa, no digital? Como nossas corpas provocam e são provocadas por essas teatralidades? Quais são nossas referências? Em que espaços estamos e que pedagogias construímos com o público? Em tempos de intensas trocas virtuais, a teatralidade recebe novos contornos, se reinventa conforme o próprio teatro tem feito nos últimos 2000 anos. Nesse episódio, conversamos com o Teatro Negro e Atitude, a Toda Deseu e as Bacurinhas. Tenham todos um bom episódio. O termo teatralidade abarca uma enorme possibilidade de se pensar as manifestações teatrais. Isso é bom porque a gente pensa em pluralidade, mas para que essa pluralidade exista, a gente tem que entender a singularidade que envolve, que está dentro dessa pluralidade. Isso porque o nosso teatro negro está atravessado pelas manifestações de cultura africana, afro-brasileira, pela periferia, pela infância e pela mulher. A matéria de criação da Toda Deseu são os corpos LGBTIA e as questões que nos envolvem. Não tem como dissociar o nosso trabalho dessas questões, seja pela composição do grupo, como eu já falei, seja porque desde o nosso primeiro trabalho a gente sempre pensou sobre esses corpos e sobre essas questões. Então a gente entende que a teatralidade está nisso, na presença desses corpos no palco, na diferença que eles fazem, que a gente faz quando a gente assume esse lugar de protagonismo e de como as nossas histórias, as histórias que a gente cria, elas impactam ou elas são reconhecidas muito rapidamente por quem nos assiste. Sejam as pessoas LGBTIA+, ou sejam as pessoas que não são LGBTs. Elas entendem que elas são produtoras ou reprodutoras de opressões e preconceitos, ou pelo menos elas reconhecem nas narrativas que a gente cria esses lugares. E isso pra gente é muito interessante. As Bacurinhas têm uma linguagem teatral performática, e a gente... E os nossos trabalhos também, principalmente, dialogam com pautas que são sociais relacionadas a gênero. Uma coisa que é super interessante e que a gente sempre tem nos nossos trabalhos, independente da temática, é a festa. Então, a festa como encontro, a festa como lugar de troca, de contato, seja ele efêmero ou não, né? Você pode estar na festa, ver alguém e depois você nunca mais vê essa pessoa. Então, a festa é um lugar muito potente, muito produtivo. E é um coletivo que se dedica, né, tem se dedicado ao longo desses cinco anos a essa pesquisa, a um teatro que vem questionar um pouco essa estrutura de gênero que a gente conhece hoje, assim, né? Principalmente relacionada à nossa existência enquanto mulher, assim. Então a gente vem, de alguma maneira, questionar tudo isso, ironizar todos esses padrões que criaram para poder aprisionar, né, nossos corpos, nossas corpas. E a teatralidade das Bacurinhas, que a gente acredita, é essa, assim, né? Uma teatralidade que de alguma maneira vai contra
vai contra a maré, assim, vai contra a corrente, sabe? Sobre o nosso processo de criação, eu acredito que a gente sempre tem como ponto de partida as nossas memórias e as nossas vivências enquanto pessoas LGBTIA+. Então, de alguma maneira, a memória, ela vem, traz alguma temática ou algum trauma, alguma questão, e a gente vai trabalhar isso de alguma maneira. Ou vai trazer somente um tema, de alguma coisa que alguém passou, ou de algo que é muito presente na vida, como eu disse, sobre a questão da igreja, e isso vira ali o marco inicial da criação de um espetáculo. Depois disso, eu acho que para os nossos espetáculos como um todo, a gente vai buscando muitas referências. E não só referências LGBTIA+, a gente passa por uma série de lugares, por uma série de livros e autores e autoras, filmes, muita música, para a gente criar os nossos processos. E é na sala de ensaio que a gente define a linguagem, que a gente define o método de trabalho que vai seguir com a gente até a estreia do espetáculo. Os nossos processos de criação, eles são marcados muito pela escuta. A gente desenvolveu, principalmente, né, aí no Calor na Bacurinha, a gente desenvolveu uma metodologia muito interessante, que é o Bacurinhas em Debate. Para construir o Calor na Bacurinha, né, que é um espetáculo que fala e que traz as questões relativas às feminilidades, a gente escutou bastante mulheres, muitas mulheres. A gente realizou aqui na cidade de Belo Horizonte 2 Bacurinhas em Debate, justamente para poder escutar, né, de outras mulheres também quais são os desafios, né, de ser mulher, quais são as principais opressões e como essas mulheres todas se portam diante disso tudo, assim. Nosso processo de criação parte de uma insurgência, algo que inquieta um ou mais integrantes do grupo. E essa insurgência que se coloca à mesa, a gente procura um indivíduo e o seu lugar de fala. Daí é pensar como isso tudo se liga para que surja a pesquisa do grupo. O que compõe também as bacurinhas reflete um pouco também no nosso público, assim, né? O nosso público é um público feminino, é um público LGBT, é um público que está interessado nessas discussões sobre gênero. Então, a gente dialoga com esse universo, assim, sabe? E a gente percebe que a gente movimenta esse público também. No Glória, como eu disse, a gente tem um brinde, e aí a partir desse brinde, acho que a gente quebra definitivamente essa relação que eu disse entre o espectador e nós que estamos em cena. E o Quem é Você, ele é um espetáculo que também termina com uma coreografia para cima, e por mais que o final talvez ainda deixe algum resquício daquela história sombria, a coreografia vem para marcar esse lugar de algo positivo. Então a festa, ela está presente em todos os nossos espetáculos, e mais uma vez, como esse lugar produtivo, como um lugar de encontro, como um lugar de quebra dessa relação de espectador-artista ou dessa passividade do público. E eu acho que essa passividade, essa quebra desse lugar do público é o mais importante pra gente, para que as pessoas entendam o que a gente quer falar. A gente quer implicar as pessoas no que a gente está tentando tratar ali. Nós fazemos teatro para toda a gente, da periferia ao centro, do adulto para a criança, independente de raça, de credo, de opção sexual afetiva. A gente leva o nosso espetáculo para todas as populações, mas infelizmente a gente não consegue abranger todas as pessoas em um único espaço.
Portanto, a gente tenta ocupar todos os outros espaços, tanto os espaços físicos como simbólicos. A gente tem sido bem recebido, seja pela nossa linguagem sociocultural, pelas manifestações emancipatórias ou até mesmo pelas pessoas que, por conveniência, nos recebem para não se sentirem racistas. Sobre os equipamentos públicos e o fazer teatral. Para a gente, para Toda Desceu, sempre foi muito importante, a gente sempre envia, claro, os projetos de incentivo no âmbito municipal, estadual. A gente ainda não tinha tentado o federal, né? E agora, sem o ministério, com a coisa do jeito que está sendo mais difícil ainda. Então, esses editais, eles são muito importantes para a gente. A partir do momento que a gente começa a aprovar e a entrar nessa esfera, a Toda Desceu aprovou alguns projetos municipal e estadual. Para a gente foi fundamental, porque nos possibilitou montar um espetáculo, nos possibilitou circular as periferias de Belo Horizonte, nos possibilitou viajar pelo interior de Minas, ainda que num recorte pequeno de cidades, ainda que não tenha abrangido tudo que a gente tem possibilidade de abranger, mas é muito importante, muito importante. E depois do golpe, né, e com essa atual política, a gente tem percebido o desmonte total da cultura, a falta que alguns editais fazem, que não existem mais, a necessidade da cultura se aquilombar, lombar, o tanto que isso é necessário, porque só a máquina pública ela já não dava conta antes. Agora, muito menos, o setor da cultura está assim... O que dizer, né, minha gente? Os equipamentos públicos são essenciais para a manutenção da cultura. Entendendo que a cultura não abrange a grande massa da população, é importante que esses espaços não abriguem somente as manifestações culturais, mas também possibilita que essas manifestações culturais venham com aparato técnico. Pouquíssimas vezes que a gente ocupou os equipamentos públicos. Tô falando assim, os equipamentos públicos institucionais, né? Porque a rua, a gente sempre esteve na rua fazendo performance debaixo do viaduto de Santa Teresa, no CRJ, né? Ensaiando lá também. Os centros culturais a gente não acessou tanto. Teve uma ação que a gente fez que foi muito interessante, que a gente ocupou o CRAS, né, que é um equipamento público da assistência social que tem aqui em Belo Horizonte. E como eu sou educadora social e eu também trabalho no serviço social, eu consegui fazer uma ponte para que a gente apresentasse o nosso trabalho dentro desse equipamento público, né, que está localizado principalmente na periferia daqui de Belo Horizonte. A gente, claro, que trabalha com editais, a gente envia esses editais, a gente enviou vários emergenciais, claro, individualmente. Então, é uma forma, sim, do grupo se manter, mas de se manter pontualmente, né? Durante aquele projeto. Não esse dinheiro público, ele vem, mas ele vem ali para cumprir aquele papel naquela hora. Ele não vai manter todas as atividades do grupo. Então, a gente também trabalha com venda de alguns espetáculos do grupo. A gente tinha uma parceria muito forte, ainda tem um diálogo muito legal, mas infelizmente também o SESC, estou falando do SESC, o SESC também tem perdido espaço na cultura dentro desse governo, mas é uma parceria muito forte, assim, muito boa que a gente fez com o SESC. A gente foi muito para São Paulo, fez o campeonato Intertrega de Queimada lá várias vezes. Isso foi muito importante para a gente durante aquele período. Isso manteve as atividades do grupo, nos manteve ativos naquele momento, foi muito importante. A gente também trabalha com parceria, com troca, né? Um exemplo disso é o Chá das Primas, que a gente sempre traz convidadas, e ele acontece de forma gratuita, ele não tem nenhuma forma de patrocínio, de incentivo, então as pessoas participam gratuitamente
do chá. Agora a gente tem feito online, então tem possibilitado conversar com gente do Brasil inteiro. Isso tem sido muito legal, essa construção dessas parcerias, sabe? Essa conversa toda e de conhecer gente de outros lugares, firmar outras parcerias. Isso possibilita ampliar a nossa rede, né? Com a própria Quirlombos, a gente também já foi para Ouro Preto fazer a queimada. Então essas parcerias para a gente, elas são fundamentais, são muito importantes. Ao longo desses 5 anos, a gente passou por muitas experimentações nesse sentido, né? Muitos desafios. O coletivo, na sua coluna vertebral, assim, tinha mais pessoas, né? E hoje em dia, quem está mais na gestão assim, do grupo são 4 pessoas, que sou eu, né? A Manu Pessoa, a Fernanda Rodrigues e a Ana Cecília. E a gente, né, tem gerido os trabalhos, né, os espetáculos, né, indo atrás de editais para mandar projetos, e é isso, assim, né? E aí a gente trabalha com as parcerias, né, com as atrizes, com os atores, com os técnicos, as técnicas, que são parceiros e parceiras que fizeram muita coisa, assim, no amor com a gente, e que a gente fica, né, se desdobrando para poder criar uma estrutura para a gente trabalhar e para os nossos parceiros e parceiras e parceiros poderem trabalhar com dignidade, assim. Obviamente é muito difícil, todo mundo entende o quanto que é difícil esse corre, assim, né? Mas é assim que a gente tem trabalhado, assim, né? Corrida atrás dos editais. Durante a história das Bacurinhas, por exemplo, a gente, para levantar recursos, por exemplo, a gente realizou várias festas, né, lá na gruta. O Calor na Bacurinha, ele foi criado à base de festa. Tudo que a gente conquistou, tudo que a gente, né, de figurino, de maquiagem, que a gente conquistou para fazer o espetáculo, para poder pagar o espaço, foi através de festa. E, por exemplo, a Ópera Bruta, o que a gente fez assim para levantar recurso foi vaquinha virtual. E aí a gente movimentou a coisa da rede, né? Todo mundo já sabe, todo artista faz assim essas vaquinhas. Então são formas, né, alternativas que a gente encontrou para poder realizar os nossos espetáculos. A gente nunca fez nenhum espetáculo financiado pelo poder público, assim. A gente não teve esse privilégio, assim. Queremos ter esse privilégio. Queremos acessar, na verdade não é um privilégio, né? É um acesso, muito mais do que privilégio, é um acesso. E a gente, ao decorrer da nossa história, o que a gente moveu, assim, enquanto gestão, foram lugares alternativos mesmo para poder levantar recurso, né? Para poder criar uma estrutura de trabalho minimamente, assim, né? Toda a gestão do grupo se dá por um princípio afrocivilizatórios. É como se fosse um aquilombamento de artistas. Então, todo o fruto do nosso trabalho é dividido em uma equidade, da melhor forma possível. Nossos recursos vêm principalmente de interesses de projetos públicos, voltado à população negra ou periférica, financiados através de lei de incentivo ou da venda dos nossos trabalhos, seja eles espetáculos, oficinas ou palestras. Nós entendemos por Quilombo a necessidade da busca de espaços para que sejam ocupados, entendendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, se faz necessário esses espaços de e aquilombamento. E partindo do pressuposto que entendemos que a educação e a informação é uma ferramenta transformadora da humanidade. Então eu acho que quanto mais nós levarmos conhecimento e educação para a população, mais elas vão entender as pluralidades e como que esses outros corpos ou corpas, elas também interagem na vida da sociedade.
E isso que eu penso da gente se aglomerar, da gente estar junto e resistente nesses tempos. A nossa comunidade LGBTQIA+, ela é alvo de ataque o tempo inteiro, ela está num lugar que é de resistência mesmo, porque se não for com resistência, a gente não consegue sair do lugar. A gente precisa brigar muito por algum espaço, né, diante mesmo com tudo que eu falei das leis de incentivo, né, tudo isso a gente teve que conquistar a nossa pauta lá, ela está pautada lá no edital. Então, e isso não abrange todo mundo, né? A gente sabe que não alcança a nossa diversidade, a nossa pluralidade. E Queerlombos, essa forma de nos unir de outro jeito, por nós mesmos, entre nós, tudo isso eu acho que só nos fortalece. Para mim é muito importante estar aqui falando sobre isso e dessa plataforma ser criada e da Queerlombos existir do jeito que ela existe, fazendo as coisas que ela faz. É muito importante como documentação, é muito importante como história, é muito importante para a gente se ver, para a gente se entender, para a gente se aqueerlombar, para a gente estar juntinhas nessa caminhada que tem sido de muita resistência, de muita luta, mas que a gente tenha certeza que nós aqui estamos juntos, estamos unidas numa coisa só, que a gente, no que a gente acredita, no nosso fazer artístico. São vários corres para manter o rolê, assim, né? E às vezes é isso, às vezes são outros trabalhos que nos mantêm fazendo teatro, né? Esperamos que esse quadro mude, assim, mas também a gente entende e a gente sabe que aqui nesse país a gente não tem tanta política pública que nos propicie a viver do teatro, né? A gente quer mais políticas públicas, a gente quer mais editais, a gente quer principalmente editais que olhem para esse tipo de teatro que a gente faz, né? Que é um teatro que, né, um teatro de gênero, um teatro LGBT, um teatro que questiona, um teatro que festeja, né? Que tá contra um pouco assim as coisas que estão aí normais no mercado cultural, assim. E a gente quer mais políticas públicas, principalmente, assim, né, para a arte. E é isso, é isso. Os grupos que escutamos hoje são potências na cena contemporânea. Nas ruas, nos palcos, no teatro, na performance ou na festa. Cada uma, à sua maneira, inventa e reinventa a possibilidade do fazer teatral. Esses são movimentos extremamente ativos na cidade e percebemos que cada vez mais precisamos discutir sobre nossas presenças em diversos territórios, entendendo que gênero, sexualidade, raça e classe são atravessamentos que nos conectam a todo momento. Sabemos também que a arte está diretamente ligada ao social. Portanto, não podemos nos privar de discutir essas temáticas e seus imbricamentos políticos. Se você gostou desse episódio, se você gostou dos conteúdos, dá um like aqui, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, bonita, dá stream nelas. E para mais conteúdos e informações, acesse o nosso portal queerlombos.org.